Aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Estamos nós aqui hoje para poder falar um pouco com você na nossa disciplina de aprofundamento em ginástica de empresas e academias. E hoje o tema é um tema muito legal, um tema muito bacana para nós trabalharmos na parte especificamente da ginástica de academias. Nós vamos trabalhar a questão da ginástica localizada. Ginástica localizada que é uma modalidade que há muitos anos, desde a década de 70, ela se encontra no hall das modalidades mais praticadas dentro da ginástica de academia. E vira e mexe, nós estamos aí percebendo várias e várias modalidades novas aparecendo, como jump, como circuit training, como crossfit, mas a ginástica localizada sempre tem o espaço dela, sempre tem o pedacinho dela, nem que seja assim, né? Nas salas de aulas, né, de academias que estão lá se fazendo presente. E hoje em dia nós temos assim um público muito bom que gosta muito da ginástica localizada, que gosta de treinar com pesos, que gosta de fazer treinos intensos, de treinamentos moderados, que podem ser muito bem mensurados por meio de estratégias que você pode fazer para que seu aluno saiba, primeiro, com que carga que ele vai treinar, segundo, com que intensidade que ele vai treinar, terceiro, que velocidade ele vai poder colocar no seu treinamento, e quarto, quantos dias por semana ele vai poder fazer esse tipo de treinamento, e principalmente o quinto, o repouso que ele vai ter que dar entre uma sessão forte ou outra, né, de treinamentos resistidos com a questão da ginástica localizada. E quando a gente fala em ginástica localizada, nós não podemos deixar de entender que ela é um exercício resistido. A ginástica localizada, ela é uma aula como aulas de musculação, é uma aula com pesos. A diferença são os equipamentos que nós utilizamos para poder realizar essas nossas aulas. São aulas dinâmicas, são aulas para quem gosta de movimento, para quem gosta de agito, muita música, muito dinamismo dentro das atividades, que vão poder fazer com que você consiga, sim, ter um ganho de massa muscular satisfatório e você possa fazer um trabalho dinâmico, um trabalho eficiente e científico. É claro que quando nós comparamos as duas, comparamos ginástica localizada com musculação, existe uma diferença, é claro que tem essa diferença. Quando a gente fala na questão de um trabalho especificamente voltado para o ganho da força, a musculação ela tem as suas características. Você pode trabalhar com muito mais cargas e com muito mais segurança do que se você tentar aplicar essa mesma quantidade de carga nas aulas de ginástica localizada. Então tem essa diferença, é claro, mas dentro das características da ginástica localizada e os objetivos que ela se propõe a conseguir, a alcançar, é uma aula eficientíssima, é uma aula muito valiosa dentro das academias e que se você conseguir explorar muito bem dentro da sua grade de horários, você vai ter um público fiel sempre participando com você das aulas de ginástica localizada. Então aí, as aulas de ginástica localizada, ali como mostra na própria imagem, né, você pode utilizar inúmeras situações, inúmeras estratégias para você conseguir fazer a sua aula de ginástica localizada. Ok? Então vamos nós dando na sequência. Olha aí um exemplo. É um vídeo bem engraçado, um vídeo bacana. Né? A sequência dele, o Rex é o nome desse vídeo, né? Que mostra um ratinho que quando ele vai pegar o queijo lá, ele se vê na ratoeira e ele tem duas opções, que a ratoeira travou nele. Ou ele faz alguma coisa, ou ele se vira, ou ele dá um jeito, ou ele morre. E o jeito que ele resolveu foi usar todo aquele peso que tinha contra ele para poder fazer isso. Para poder fazer como uma maneira dele se fortalecer. Então, a ginástica localizada, os exercícios resistidos, nós podemos utilizá-los para fazer com que nós possamos vir a nos fortalecer com ele. Tá? Bom, às vezes algumas pessoas perguntam, caminhada emagrece? O pessoal fala, caminhada aumenta a massa muscular? Cara, com certeza, com essa carga aí, com certeza vai ter a possibilidade de aumentar a massa muscular, sim, de membros inferiores,
Nossa, os ombros, a carga no trapézio é gigantesca em cima desse peso aí, né? Mas isso é uma figura só para ilustrar, que você entender que de repente quando a pessoa fala dessa ou daquela atividade, vai depender da forma como ela vai ser realizada e da forma como ela está sendo estruturada. Para que nós possamos estar cientes da questão de que forma que determinados exercícios estão estruturados, como que nós podemos trabalhar, então nós temos que fazer alguns questionamentos. E são 5 questionamentos que nós temos que fazer antes de nós realizarmos qualquer atividade voltada para a área da academia, né? Essas são as que nós chamamos as questões básicas do fitness, questões essas que foram elaboradas pela AFA, a Aerobic and Fitness Association of America, é uma entidade dos Estados Unidos que na década de 80, 90 ditava as diretrizes e as bases para que você pudesse fazer um trabalho voltado para o aspecto da segurança, eficiência dentro da área da academia. E a questão número 1 era que músculo que você está tentando aquecer, alongar ou fortalecer. Então a gente tem sempre que fazer essa pergunta, esse questionamento, porque às vezes a gente imagina que estamos trabalhando determinados grupos muscular, determinados exercícios a gente acredita que trabalham esse grupo muscular, mas na hora do vamos ver, o grupo que é o motor primário, o responsável pela realização do movimento, é outro músculo. E às vezes a gente peca nesse aspecto com relação a isso, a trabalhar um grupo muscular que não é aquilo que a gente está propondo fazer para o nosso aluno, né, no nosso exercício. Então por isso daí vem a questão número 2. Se você realmente está fazendo isso, tem certeza que você está fazendo isso? Às vezes você pensa que está fazendo esse tipo de exercício que vai fortalecer determinado grupo muscular, mas na verdade ele não é o principal responsável pela ação desse movimento. Tá? Aí nós vamos com a terceira questão, se a sua coluna está protegida. Então em todos os exercícios, a gente vê hoje nas academias algumas pessoas inventando moda, querendo fazer exercícios mirabolantes, exercícios assim circenses, mas não com o circo como é trabalhado dentro das academias hoje, que é com segurança. As pessoas precisam ir ver essas academias de tecido circense para ver a segurança que eles trabalham lá. Porque algumas pessoas usam alguns equipamentos nas academias que não tem nada a ver para aquilo que ele foi proposto, para aquilo que ele foi estudado e certificado até pelo Inmetro para poder fazer aquele exercício. Então as pessoas vão lá e inventam, fazem umas coisas que não tem nada a ver, né? Mas e infelizmente pecam na questão da segurança. Então por isso a gente tem que se preocupar muito para ver se a nossa coluna, se ela está realmente protegida. Aí vem a quarta questão, se existe algum ponto de estresse. O que a gente quer saber com relação a esse ponto de estresse? Ponto de estresse é para sabermos se existe algum ponto onde a nossa integridade física está sendo colocada em risco quando a gente fala de lesão. Se o exercício que nós estamos fazendo ele é seguro, ele é tranquilo para o nosso joelho, ele é muito forte, ele é intenso demais para os nossos joelhos. Ah, mas intenso de que forma? Se pode vir a lesionar, se pode vir a machucar. Se o exercício que nós estamos propondo, se ele é tranquilo para a nossa coluna, se ele coloca a nossa coluna muito em risco, então é isso que a gente considera a questão do ponto de estresse. E a quinta e última questão, que é para quem esse exercício é indicado. Então a gente percebe que existem vários exercícios de ginástica, exercícios que você pode fazer até na própria musculação, mas esse exercício, será que ele é adequado para o nosso aluno? Ou o nosso aluno é adequado para esse exercício que nós estamos propondo? Será que ele já está pronto para isso? Será que ele precisa de um tempo de adaptação para que nós possamos submetê-lo à prática desses exercícios? Em cima disso, em cima dessas 5 questões, que músculo que você está tentando aquecer, alongar ou fortalecer? Você realmente está fazendo isso? A coluna está protegida? Existe algum ponto de estresse? E para quem esse exercício é indicado? Tendo em mente essas 5 questões básicas, certamente você está preparado para poder fazer com toda a segurança para o seu aluno, com toda a segurança para a sua turma, para a sua classe,
exercícios que vão dar conta do recado, que vão dar conta do objetivo que você se propôs a fazer, e você daí é só colocar todo o seu conhecimento, toda a sua segurança, toda a sua motivação para que a sua aula venha a ocorrer. Quando a gente fala de ginástica localizada, você já parou para pensar o que a ginástica localizada trabalha? Qual que é a ideia da ginástica localizada? Né? Para que ela serve? Que função que ela tem? Qual que é o objetivo maior da ginástica localizada ou dos exercícios resistidos? Não, porque os exercícios resistidos ele tem essa função de manter e desenvolver a nossa força e a nossa resistência muscular. Então você pode fazer um trabalho voltado para a melhoria da tua força, vai depender muito dos objetivos que nós vamos traçar junto com os nossos alunos, ou para melhorar a resistência de um determinado grupo muscular, né? Como diz Ghiseline, né? O principal objetivo dos nossos exercícios localizados é esse, de melhorar a nossa força e a nossa resistência muscular. Baseado nisso, a gente pode dizer que as características, né, da ginástica localizada é por gestos motores e analíticos e voluntários, são movimentos assim naturais nossos, movimentos assim que o homem faz por excelência, diferente de exercícios sintéticos, como são os exercícios que nós executamos na musculação. Já os exercícios da ginástica localizada, eles são movimentos naturais, movimentos livres do homem, para que nós possamos daí com isso atingir os nossos objetivos. Esse é um exercício analítico, é um exercício onde nós usamos uma técnica, esse é o exercício do burpee, maravilhoso esse exercício, ele é sensacional. Mas cansa pra caramba, né? Para que a gente consiga desenvolver ali resistência muscular localizada de membros inferiores, de abdômen. É um exercício que trabalha a musculatura estabilizadora do corpo, é um exercício que trabalha o corpo inteiro, mas ele é muito intenso mesmo, mas é um exercício muito bom, um exercício bom de ser trabalhado. Durante a nossa aula nós vamos ter dinâmica, nós vamos ter participações de algumas pessoas conosco, né? A produção já está me avisando aqui que nós temos participação, é isso, produção? Tem participação? Tem participação? Vamos ver. Nós temos a nossa Hotline Fitness. O que é a nossa Hotline Fitness? Nessa ferramenta, nós vamos ter a participação de algumas pessoas, alguns convidados que vão participar conosco hoje. Eu não sei quem será que estará conosco hoje, que estará participando da nossa aula. O professor Neto, José Gerosa Neto, mais conhecido como Neto. O Neto ele é doutor em ciências da motricidade humana. E vamos ver, cara, o que será que o Neto tem aí para poder perguntar para a gente. Fala aí, Neto. Fala, professor Rosa, tudo bem? Aqui é o professor Neto. Como eu sei que você é especialista em ginástica localizada, eu tenho uma dúvida, tá? Nas academias que eu vou, eu sempre vejo a ginástica localizada sendo feita com halteres ou com anilha. Minha dúvida é, eu só posso usar esses dois instrumentos e implementos para treinar a ginástica localizada, ou tem outras formas de eu trabalhar essa modalidade de ginástica? Um abraço! Valeu, Neto. Obrigado pela participação, professor Neto, professor da Unicesumar, né? A pergunta do professor Neto, né, é muito pertinente, que às vezes as pessoas acreditam que a gente só pode desenvolver a aula de ginástica localizada usando halteres, usando anilhas. Cara, Neto, bom, vamos nós. Você pode se utilizar de muitas ferramentas para poder fazer a sua aula de ginástica localizada. Na verdade, fazendo com segurança, lembrando das 5 questões básicas, né, da Aerobic and Fitness Association of America, né, do que músculo que você está tentando aquecer, alongar ou fortalecer, realmente está fazendo isso, se a coluna está protegida, se existe algum ponto de estresse e para quem o exercício é indicado, cara, você pode usar o que você quiser. Além do halteres, além da anilha, você pode usar barras, você pode usar um monte de possibilidades. Como essa aqui, por exemplo. Você pode realizar os seus exercícios
se utilizando do peso do seu próprio corpo, você pode usar o seu corpo para poder fazer, por exemplo, uma flexão de braço, para poder fazer um agachamento com pliometria, fazendo saltos. Esses saltos, o peso do seu corpo já funciona como uma sobrecarga para que nós possamos fazer um trabalho eficiente. Mas você também pode usar a força de um companheiro seu, um companheiro. Aqui está o seu companheiro, aqui está você. Um oferece resistência para o outro, para que a gente consiga exercer uma tensão, né, para proporcionar um trabalho de força, um trabalho de resistência eficiente durante as nossas aulas, né? Então, assim, a gente fala que a ginástica localizada, obrigado pela pergunta, Neto, tá? Eu espero que eu tenha respondido, se não qualquer coisa você volta, a produção avisa qualquer coisa aí, pode fazer a pergunta, refazer novamente, tá? A gente fala que com algumas limitações naturais da ginástica localizada, como nós falamos na introdução, como por exemplo a carga, nós não podemos utilizar uma carga muito elevada por questões de segurança, principalmente porque se tratar de uma aula coletiva, onde os alunos eles normalmente farão essa aula cada um cuidando do seu equipamento, cada um cuidando da sua postura, juntamente com a orientação, com a supervisão de um professor de educação física. Diferente, às vezes, na musculação, que você faz essa aula, com uma pessoa, às vezes, te ajudando a colocar o peso, te ajudando a tirar a carga, para que você possa fazer esse trabalho com eficiência. Já na ginástica localizada, a gente faz um trabalho com cargas menores, por isso essas limitações, com a carga menor, né, que vai proporcionar sim um aumento da massa muscular e uma aceleração, um aumento da nossa taxa metabólica, né, que vai auxiliar na redução da nossa gordura corporal, sim, né, com certeza. Então é um trabalho que você pode fazer tanto sozinho, tanto como acompanhado, usando o companheiro para poder te oferecer resistência. Então são diversas as possibilidades, né, de você fazer. E principalmente com o baixo número de movimentos rápidos, acelerados, e movimentos para desacelerar, acertei agora, né? Então ela é uma atividade que ela oferece segurança, mesmo aqui nesse caso, utilizando caneleiras elevadas, né? Não é aquela caneleira de 1 quilinho, 2 quilos, é ginástica localizada. Aqui essas caneleiras têm 5 quilos, então são 10 quilos em cada perna. Para quem já está habituado, é um trabalho tranquilo para poder fazer. Para nós que vamos começar, então para nós ainda é um pouquinho, como diz, é um pouco pesado, né? Então a gente fala assim, que pela tendência, pela característica da ginástica localizada, ela sempre ocupou um local de destaque nas academias e sempre vai ocupar, sabe? Porque é uma atividade que oferece assim, um dinamismo, uma eficiência, a possibilidade de você trabalhar junto com outras pessoas é motivante. Então esse tipo de aula vai fazer com que a gente com certeza consiga melhorar a nossa resistência muscular localizada, a nossa massa muscular, suficiente para que a gente consiga fazer as nossas atividades diárias, né? Bom, e Gomes e Araújo, né, eles comentam que, de acordo com a abrangência, né, da ginástica localizada, para a gente poder falar de resistência muscular localizada, ela trabalha com 1/6, 1/7 da musculatura esquelética. É complicado você de repente chegar na tua aula e falar, gente, agora esse exercício é de resistência muscular localizada porque eu trabalho 1/7 da musculatura. Para, né? Fora isso, quando a gente faz trabalhos envolvendo os grupos maiores, na verdade seria resistência geral. Mas convencionou-se a falar que nessa nossa aula, né, a gente faz o trabalho voltado para a resistência muscular localizada, né? Então, no caso, a resistência muscular localizada, a gente entende que ela tem algumas características, como, por exemplo, a resistência muscular localizada aeróbica, dinâmica, onde a gente executa esse trabalho fazendo movimentações. Ele não é um trabalho estático, ele é um trabalho que proporciona você se utiliza de grupos musculares médios e pequenos, mas você faz um trabalho com movimentação, trabalho assim de forma aeróbica, na presença do oxigênio, né? A resistência muscular, né, aeróbica, no caso,
a estática, a gente se utiliza de aproximadamente, bacana esse cara, hein? Cara simpático esse rapaz aí, né? 15% da nossa força máxima, né, isométrica. Então você não usa aquela tua força total, que você não consiga executar os exercícios por um período muito prolongado. Você faz um período mais curto, onde a circulação sanguínea local, né, dos músculos, né, ela ainda não é prejudicada, porque a musculatura, apesar de estar contraída, mas ela permite que ocorra uma circulação tranquila dos vasos sanguíneos ali. Então aqui nós vamos ver um exemplo aqui, agora, né, de algumas dinâmicas, de alguns exercícios, vamos ver aqui, ali, né, que está relacionado com esse tipo de trabalho, né, onde a gente pode perceber a contração, né, o trabalho é estático, então eu não tenho aquela movimentação, não promovo o encurtamento, o alongamento do nosso músculo, não, ele fica o tempo inteiro estabilizado, é um trabalho isométrico, é um trabalho, é gostoso, pode parecer que não, mas é gostoso esse tipo de trabalho, é desafiante, né? Que quando nós fazemos as contrações, né, isométricas, ó, nossa, aí, essa posição, a prancha é muito legal. A gente não faz com que ocorra a mudança do tamanho do músculo, ele fica sempre constante. E ele não descansa. Então, por isso que às vezes a gente não consegue executar esse trabalho por um período muito longo, muito prolongado. Por isso que o nosso modelo ali, ele deu uma parada. Nesse tipo de trabalho, a gente percebe que, como a intensidade não é tão grande e o período que nós vamos executar os exercícios não é assim tão alto, né? Não é tão elevado, né? A energia a gente consegue fazer um trabalho com a presença do oxigênio. É um trabalho que a gente chama de aeróbico, um trabalho onde nós vamos utilizar a nossa forma oxidativa, né? Aí a gente tem ainda na resistência muscular localizada, né? Aparece a anaeróbica, né? E exige uma dinâmica com grupos musculares pequenos e médios. Aquilo que eu falei no início, né? Não dá para medir o que é um sétimo da musculatura, mas dá para você conseguir entender que a gente consegue fazer com que ocorra uma resistência e ela tem que ser em torno de aproximadamente 50% a 70% da força estática máxima, né? Sendo que podemos prever aí que a nossa taxa de treinabilidade é algo em torno de 35%, né, dessa carga que nós temos para poder fazer, né? E falando ainda da ginástica localizada, a gente apresenta ainda uma das características da ginástica localizada, a anaeróbica, que ela pode ocorrer de duas formas. A primeira delas no trabalho de sustentação, né, de um peso de mais ou menos 15% da força máxima de trabalho nossa. Então, se você consegue trabalhar aí com uma carga moderada, uma carga elevada, né, você consegue prescrever, você consegue perceber, fazendo um cálculo aproximado de 15% daquela força máxima que você tem para poder realizar o seu trabalho. E a segunda forma é a forma de trabalho, seria na questão da contração com mais de 50%. Aí já fica mais pesado, aí já não é aquele mesmo trabalho que você consiga ficar por um período de tempo prolongado, que 50% da carga você já consegue mobilizar um número maior de fibras musculares, elas se revezam muito rapidamente daí entre si, fazendo com que a fadiga chegue mais rapidamente. Então, esse trabalho ele já é mais desgastante, ele já é muito pesado, né? Então, daí a gente fala daí a questão, a característica da ginástica localizada, a importância dela, o que a ginástica localizada transcende, né? Então, assim, ela transcende além das necessidades biomecânicas para a realização das nossas atividades do dia a dia. Ela é fundamental para a homeostase dinâmica. Ela consegue fazer com que você consiga aliviar esse estresse cardíaco e circulatório. Isso aí, nas palavras de Santarém, que é um autor que
que é fantástico quando ele fala da questão de sobrecargas, então ele dá esse recado para a gente. E nós também podemos fazer a questão da endurance, trabalhar a endurance, que ainda, né, podemos falar que o metabolismo aeróbico ele predomina e as contrações musculares persistem daí, no caso, por um período mais longo. Apesar de ser intenso, apesar também de promover um cansaço na musculatura, mas você consegue fazer por um período maior. Como, por exemplo, a realização de exercícios resistidos no step, agachamentos no step, né, trabalhos dinâmicos, não precisa ser agachamento como está aqui a nossa ex-aluna, a professora Ellen, né, executando exercícios de agachamento, só que de uma forma que ela fica não muito dinâmica, sem muita movimentação, sem troca de lugar, né, mas você pode fazer essas trocas. Ela está usando essa base da superfície, mas pode vir desse lado, pode vir do outro lado também para poder executar esses trabalhos que são sensacionais. Né? E no caso, a característica da endurance, para a gente entender, resistência muscular localizada, normalmente a gente faz de 15 a 30 repetições, isso baseado no protocolo de Flacker e Clemmer, né? Já a característica da endurance, nós teremos que fazer exercícios acima de 30 repetições. Então, na hora que você vai montar a tua aula, o teu objetivo é resistência muscular localizada, o teu objetivo é endurance, então se for, é onde você tem que começar a prestar atenção na maneira que você vai formular as suas atividades e a sua aula. Então aí agora a gente tem uma outra característica, né? Na resistência muscular localizada, a intensidade ela é superior e é caracterizada pelo duplo metabolismo, o metabolismo aeróbico e anaeróbico. Uau, cara, sensacional! Você conseguir fazer uma atividade que ao mesmo tempo trabalha o metabolismo aeróbico e o anaeróbico, poxa, é sensacional. Então, com relação à ginástica localizada, nós temos aqui, isso vai ficar disponível para você. Esse material todo que está sendo trabalhado é baseado naquele material que você recebeu, que é bases teóricas para você aplicar uma aula de ginástica localizada. É um material que ele está disponível para você. Você já pode olhar lá que esse material está disponível para você poder estudar, para você acompanhar, né, que é muito interessante, né, e estamos trabalhando nele ainda para melhorar um pouco mais para você. Mas aqui a gente tem a comparação entre endurance e resistência muscular localizada. Né? O endurance está no quadro aqui em amarelo, a resistência muscular localizada em vermelho, que apresenta o metabolismo, endurance, o metabolismo aeróbico, resistência muscular localizada é o aeróbico e anaeróbico. A intensidade na endurance de 20 a 40%, né? E na resistência muscular localizada, né, a intensidade ela é média, alta, em torno de 40% a 60% da carga nossa de trabalho. E aqui está o número de repetições. Na endurance, como eu falei, acima de 30 repetições. A resistência muscular localizada é de 15 a 30 repetições. Né? Mas aí então fala, qual será que é o nosso objetivo do nosso treinamento? O que a gente pensa em termos de treino? O que a gente poderia estar pensando para poder trabalhar? Né? Opa! Hotline Fitness! Temos a participação de mais alguém. Cara, quem será que está conosco agora nessa hotline aqui? Vamos ver. Eita! É o professor Braulio. O professor Braulio, que é o responsável pelo projeto de obesidade no Unicesumar, está fazendo um trabalho muito bacana com as crianças, né, com os adolescentes obesos. O projeto começou com adolescentes obesos, de repente se viu na necessidade de crescer. Aí o professor Braulio entrou também na questão de fazer o trabalho voltado para esses pais desses adolescentes, né? Então o projeto cresceu muito, então está um projeto muito bacana, pautado em atividades de ginástica, né? Então é muito legal a gente ver a hidroginástica, o pessoal trabalhando, está muito jóia. Vamos ver o que o professor Braulio tem para falar para a gente aí?
Olá pessoal, eu estou com uma dúvida aqui que eu preciso perguntar para o professor Rosa. O professor Rosa aí, ele é especialista nessa parte aí de ginástica de academia e eu tenho uma dúvida agora, Rosa, nessas aulas aí de localizada. Que tipo de fibra que a gente vai trabalhar nessas aulas, Rosa? Vai trabalhar fibra do tipo 1, fibra do tipo 2? Como é que funciona esse trabalho aí em relação à parte de contração muscular? Rosa, tira essa minha dúvida aí, fazendo favor. Valeu pessoal, um abraço. Ei, valeu, Braulio, valeu, né? O professor Braulio, na questão de saber, né, na verdade, qual é o tipo de trabalho predominante, né, nas aulas de ginástica localizada. Porque existem algumas atividades, como por exemplo as corridas de fundo, né, que os nossos atletas eles usam um determinado tipo de fibra muscular. E já os corredores, por exemplo, de velocidade, né, corridas rasas, 100 metros, 200, a concentração é outra fibra muscular. Que será que a gente usa na ginástica localizada? Bom, a ideia da ginástica localizada, né, como objetivo é um treinamento com peso, é estimular a hipertrofia, né, e aumentando o volume das fibras musculares. No caso, na ginástica localizada, nós vamos usar também as fibras vermelhas, as lentas, né, ou as oxidativas. Em que tipo de situações? Em situações que a gente não utiliza cargas muito elevadas, né, um trabalho que você pode estar fazendo com halteres mais leves, caneleiras mais leves, né? E é claro, né, vai chegando um momento que a fadiga vai se instalando, aí a gente pede a participação das outras fibras musculares também. As brancas, as do tipo 2, brother, tá? As glicolíticas, a que nós chamamos de fibras de contração rápida, que quando a gente começa a solicitar mais o músculo, fazer com que chamar o músculo para trabalhar, falar, ó, vem aqui trabalhar comigo, eu estou colocando mais cargas, a gente acaba solicitando também as fibras de contração brancas, a do tipo 2, e as vermelhas, né? As do tipo 1, as oxidativas, para que a gente consiga dar conta do recado. Mas normalmente nas aulas de ginástica localizada, a gente utiliza predominantemente as fibras vermelhas, pela duração da atividade, por ser uma atividade mais longa. Porém, se nós executarmos uma aula com cargas mais elevadas, cargas mais intensas, né, com certeza a predominância vai ser as fibras brancas, as do tipo 2, as glicolíticas. Valeu, brother. Obrigado pela pergunta. Qualquer coisa, estamos aí. Valeu, hein, cara. Bom, sabendo agora dos tipos de fibras, né, que nós temos, as do tipo 1, as do tipo 2, podemos falar as do tipo 1, as vermelhas, aquelas fibras lentas, né? A do tipo 2, as fibras brancas, aquelas rápidas, sem contarmos aqui ainda na questão das intermediárias, mas vamos agradecer, né, e fazer um uso desse questionamento do professor Braulio, né, que eu espero que eu tenha contribuído, Braulio, que eu tenha respondido um pouco para você, né, que você é um entendedor disso, muito conhecimento na área, você sabe que isso, você na área da fisiologia, você é fantástico, então na verdade qualquer coisa você volta aí, a produção avisa, se tiver alguma participação, estaremos de volta aqui. Então, e agora? O que eu faço? Sabendo dessas fibras, como que eu vou usar essas fibras na minha aula? Esse conhecimento de fibra, esse entendimento para saber que fibra que eu tenho que treinar mais ou que eu tenho que treinar menos, dependendo do objetivo que eu tenho da minha aula. Como que eu faço para treinar agora? E aí? Aproveitando tudo isso que o professor Braulio nos perguntou, nós temos que tentar entender um pouco sobre o que vem a ser as sobrecargas, que dependendo da sobrecarga de trabalho, vai fazer com que a gente utilize mais as fibras 1, as vermelhas, ou as tipo 2, as brancas, as fibras rápidas, vai depender muito do nosso objetivo. Então aí por isso que a gente tem que entender de sobrecarga. Né? E dentro dessa possibilidade de trabalho sobrecarga, Santarém ele fala que nós temos dois tipos de sobrecargas principais. Né? A sobrecarga tensional que a gente podemos dizer que é o grau máximo de tensão que uma musculatura pode exercer. Então aqui está uma tensão. Eu tenho uma resistência muito forte, é muita carga, é muito peso. Isso vai caracterizar um trabalho voltado para a questão da sobrecarga tensional.
né, que é o grau máximo de tensão que a musculatura ela pode exercer, né? Então quanto maior o peso, nesse caso, maior vai ser a nossa sobrecarga tensional. E nós temos a sobrecarga metabólica, que ela vai se caracterizar pela utilização máxima dos nossos substratos energéticos. Diferente da sobrecarga tensional, né, a sobrecarga metabólica, você vai ser utilizado um número maior de repetições para que você consiga fazer isso. A carga de trabalho, é claro, lógico, ela vai ter que ser menor, né? Aí, esse senhor, vocês os que conhecem a história dele, ele resolveu dar uma virada na vida. Isso aqui não é montagem, não é fake news, e realmente ele resolveu treinar. É um senhor de praticamente 70 anos e esse corpo é dele, é um corpo atlético construído com treino, com dedicação, né? No caso, não sei como que era ele antes, né? Eu sei que ele tinha uma bela de uma barriga, mas se utilizou da sobrecarga tensional, com cargas elevadas, de pesos elevados, né? E com pesos elevados, a quantidade de repetições a gente não consegue fazer muitas. Algumas pessoas falam, não, com cargas elevadas a gente faz um número pequeno de repetições. Não é que é por conta disso, é que com carga elevada, diz para mim quem consegue fazer um número muito grande de repetições. Não é essa a possibilidade, a gente não consegue. Tá? Então, assim, nesse caso, com cargas muito elevadas, né, e com número de repetições menores, vai acontecer o aumento das miofibrilas, que são aquelas estruturas que realmente vão dar força para a musculatura. Tá? E isso vai fazer com que realmente ocorra um estímulo da questão do aumento da força. Até nós temos um exemplo bem claro para poder mostrar aqui. Aqui a hipertrofia sarcoplasmática, né, feita nos sarcômeros, onde a gente aumenta o volume do músculo em função também do aumento ali da concentração do glicogênio muscular. O glicogênio, juntamente, ele traz com ele, cada molécula ali traz junto 2 moléculas de água, ou seja, dá um volume muito grande, incha. Então, às vezes a gente tem uma pessoa que ela tem a musculatura um volume muito grande, mas ele não apresenta o mesmo grau de força de uma pessoa que não tem uma massa muscular tão avantajada, mas apresenta no seu conjunto, né, essa quantidade enorme de miofibrilas, né, que daí sim vai dar essa característica, né, de poder dizer que essa característica do trabalho feito pelas proteínas contráteis do músculo, actina e miosina. Né? Aqui é mais a sarcoplasmática, feita nos sarcômeros. As duas, dependendo da situação, dependendo do objetivo, os 2 tipos de trabalho são interessantes. Para quem é fisiculturista e precisa estar com um volume muscular muito bonito, muito aparente, é claro que é mais interessante a questão do volume. Mas, se você tem essa possibilidade de ter uma quantidade maior de miofibrilas que vai te dar mais força, logicamente você consegue trabalhar com cargas mais elevadas que futuramente vão te garantir um maior volume. E a outra sobrecarga, já que nós falamos rapidamente sobre a sobrecarga tensional, que lembra, a sobrecarga tensional, vou até voltar para você ver, é o grau máximo de tensão que a musculatura pode exercer, que vai se caracterizar por cargas elevadas e um número mais reduzido de repetições. Daí vem a sobrecarga metabólica. A sobrecarga metabólica, a ação dela é caracterizada pelo você conseguir realizar um número muito grande de repetições. Né? Com isso, logicamente, a quantidade de carga que você vai trabalhar é de moderada para baixo. Você não vai conseguir fazer um trabalho com cargas muito elevadas, mas ela vai estimular isso daqui, né? Aumento da rede proteica, né? Principalmente a questão da mitocôndria, vai aumentar o número de mitocôndrias dentro da célula e também vai aumentar a questão do glicogênio muscular. Vai nos dar um aumento da resistência anaeróbica e vai melhorar com certeza a circulação, a vascularização dos nossos músculos. Um exemplo aqui de uma atividade, né, relacionada... Opa! Dói.
a carga não é tão elevada como você pode perceber. São halteres como esse aqui. Esse halteres ele tem 2 kg, halteres de 3 kg, né? Então ela vai oferecer uma resistência muscular muito bacana, muito boa, mas o tipo de hipertrofia é relacionada, nesse caso, com a sobrecarga metabólica, né? Onde nós vamos tentar utilizar ao máximo os substratos energéticos para poder fazer isso, né? São muitas repetições, a gente repete, faz muito trabalho, muita repetição e cargas moderadas, mas que também vão nos levar à fadiga. Aí sim, podemos fazer uma comparação entre, no caso da ginástica, exercícios aeróbicos, exercícios anaeróbicos. Qual seria o mais importante? Qual seria o mais indicado? Os dois são importantes. Os dois são indicados. Apenas eles apresentam características um pouco diferentes. No caso, né, dos exercícios aeróbicos, né? Os exercícios aeróbicos, feitos com a presença do oxigênio, que são aqueles exercícios que não são tão intensos. O metabolismo basal, ele volta, questão de minutos após você ter terminado o exercício, ele já cai, ele já diminui muito, né? Já nos exercícios anaeróbicos, aqueles exercícios com pesos, né, o seu metabolismo permanece acelerado por um período muito maior. E com isso, durante aí o período de repouso, você consegue mobilizar mais a gordura como fonte de energia para poder manter temperatura corporal, coração batendo, a sua respiração. Então você precisa de energia. E como o seu metabolismo está acelerado, está lá em cima, então você consegue fazer isso com relação à utilização dos exercícios com peso. Mas lembrando que os exercícios aeróbicos, a partir aproximadamente, é claro que existe essa variação de indivíduo para indivíduo, mas de aproximadamente 30 minutos, você consegue fazer uma utilização exclusiva, né? A sua fonte energética daí passa a ser predominantemente a aeróbica a partir desse período aí. E outra situação, os exercícios aeróbicos comparado com os anaeróbicos, os ácidos graxos eles são mobilizados nos esforços aeróbicos, né? E após o ácido graxo nos exercícios anaeróbicos, ou seja, tanto no aeróbico quanto no anaeróbico a gente consegue mobilizar os ácidos graxos, né? A diferença é que no anaeróbico você consegue utilizar durante um período muito maior. Dependendo da duração que for o seu exercício aeróbico, você vai conseguir mobilizar bastante gordura também. Com relação à característica da ginástica localizada, nós temos duas características que são as marcantes, as principais, que é a dança e a maromba. Como assim dança? Como assim maromba? Na década de 80 e no começo da década de 90, algumas cidades líderes que dominavam as técnicas, que tinham os principais professores de ginástica, né, tinham características diferenciadas, como, por exemplo, a característica do interior. São Paulo tinha mais essa característica de dança, a gente chamava de dança com pesos. Era com pesos menores, leves, movimentos muito coreografados, que tinha, com certeza, e ainda tem, né, uma eficiência muito boa, uma eficiência num padrão motor muito bom para a questão do trabalho muscular, né? E diferente de cidades do litoral, como Rio de Janeiro, Santos, Salvador, onde as pessoas sempre andam com os corpos muito expostos, então a ideia era você ter um corpo mais sarado, um corpo mais desenvolvido. Então tinha essa característica que a gente chamava de maromba. Bom, resumindo, a característica da cidade do interior era mais voltado para a questão da dança, e as questões das cidades litorâneas era mais voltado para o aspecto do shape mesmo, deixar um corpo mais definido, um corpo mais sarado, né? Nós podemos falar que as características que mais predominam em determinadas cidades, às vezes são diferentes de outras cidades.
Tem cidades onde as aulas coreografadas, as aulas de sistemas, vamos falar um sistema que ficou muito famoso e conhecido, as aulas de Buddy Pump, que é uma aula sensacional, que é uma aula muito boa. Ela demorou muito tempo para conseguir entrar, conseguir um espaço na cidade de Santos, ou na cidade do Rio de Janeiro, onde as aulas de ginástica localizada são utilizando esses equipamentos, anilhas, barras, né, trabalhos pesados mesmo, trabalho muito próximo da cara, como nós conhecemos como rótulo da musculação. Então é difícil você conseguir convencer proprietários das academias dessas cidades que eles tinham que investir, pagar uma franquia, como é o que acontecia, né, com relação a essas outras aulas, para que você pudesse ter um produto que na sua academia você já oferecia um produto parecido. Então realmente era meio difícil. Mas os dois métodos apresentavam e apresentam até hoje muita eficiência. Em termos de métodos, já que nós estamos falando de métodos na ginástica localizada, para que a gente consiga executar trabalhos muito bons, um dos métodos é o alternado por segmento corporal. A característica do método alternado por segmento corporal, você alterna. Em alguns momentos você utiliza membros superiores. Em outros momentos, para que você consiga promover esse descanso muscular, você trabalha membros inferiores. E aí você reveza um abdômen, um trabalho novamente voltado para membro superior. De repente você volta para um membro inferior. Com isso, qual que é a grande vantagem? Qual que é a grande sacada? Você consegue fazer com que os seus alunos consigam fazer a atividade por um período muito maior de tempo e consiga fazer com que a fadiga demore mais a aparecer. Então você consegue fazer com que o teu aluno, principalmente aquele aluno que está começando, que se você fizesse um trabalho voltado para exclusivamente membros superiores, ele poderia entrar em fadiga, não aguentaria, digamos, 10 minutos, 15 minutos de aula. Já usando esse método, sacada, né, alternando, você consegue fazer com que ele execute um trabalho moderado a intenso, pelo fato de ele ser iniciante, mas ele consiga ficar praticando, fazendo essa aula por um período muito maior, 30, 40, 45 minutos. Ele vai se sentir realizado com essa questão de conseguir estruturar a sua vida dentro da aula de ginástica e sair feliz falando que conseguiu fazer a aula de ginástica localizada. Localizado por articulação, né? Essa ideia da localizado por articulação, eu vou utilizar a articulação do cotovelo, né? Então, na articulação do cotovelo, quais são as possibilidades de trabalho que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de fazer o trabalho de rosca direta, né? A flexão do cotovelo, né? Para poder fazer um trabalho de bíceps, ou o trabalho contrário, a extensão do cotovelo, empurrando para poder trabalhar o meu tríceps, né? Então, assim, eu posso utilizar o meu joelho, eu posso fazer um trabalho na cadeira extensora, eu posso fazer um trabalho de agachamento, mas eu também posso fazer um trabalho de flexão da perna, né? Eu posso flexionar o meu joelho para trazer o meu calcanhar próximo do glúteo, para poder fazer um trabalho envolvendo os isquiotibiais, a musculatura posterior da coxa. Então, esse método também é um método, ele é interessante, mas alguns alunos, eles não entendem, não têm essa percepção de que é um grupo muscular diferente que você está trabalhando, que você trabalhou bíceps e agora o bíceps, por exemplo, iria descansar, e você vai trabalhar tríceps. Ele fala, braço de novo, só que ainda não tem essa percepção de que é um grupo muscular diferente e que não teria tanta interferência com relação ao rendimento. Então é coisa assim para a gente às vezes aprender a trabalhar com a cabeça do aluno, então saber o momento certo de você poder utilizar esse ou aquele método. Um método que é muito interessante, um método que eu adoro trabalhar, é o método do treinamento intervalado, né? Aquele que você emprega durante um certo período de tempo, um estímulo para o seu aluno e depois você dá um repouso para ele. Hoje essas aulas conhecidas como HIIT,
está na moda de novo, né? Voltou, foi muito forte na década de 70, voltando agora repaginado, com equipamentos mais novos, mais bonitos, né? Então, é uma característica desse treinamento intervalado, onde você dá um estímulo e você tem um certo período de repouso para poder recompor as suas energias, né? É possível daí, com esse tipo de trabalho, você realizar uma quantidade enorme por conta das pausas, que você vai revigorando, você vai descansando, e você pode utilizar de dois métodos. Imagina, você usa o treinamento intervalado, mas você também pode utilizar o treinamento intervalado junto com o método alternado por segmento corporal. Você faz um estímulo no treinamento intervalado, né, de membros superiores, e depois no próximo você usa os membros inferiores. Dá aquele intervalo ativo para recuperação, outro para membro superior, intervalo, outro para membro inferior. E isso você consegue realizar uma quantidade muito grande de trabalho, uma quantidade assim satisfatória e intenso, de uma forma intensa de trabalho, né? Essa pausa ativa, ela é interessante que ela seja feita com uma movimentação, né? Para que você possa, de repente, manter ainda a sua frequência cardíaca em níveis consideráveis, para que você possa fazer com que o seu trabalho seja intenso. Isso pode ser uma caminhada, pode ser às vezes esse treinamento intervalado, para quem trabalha com grupos de corrida, às vezes você dá um sprint muito forte, que é o estímulo, né? E aí você dá uma corrida leve, moderada, para recuperar, que é o repouso ativo, que é a pausa ativa que nós vamos dar para o nosso aluno, tá? Bom, o circuito anaeróbico, você não tem tempo de repouso, o professor monta várias estações com vários exercícios baseados no objetivo que ele quer trabalhar, né? E faz com que os alunos executem os exercícios em determinado tempo, por um período, joia, passa para um outro exercício, vai para outro exercício. Se você quiser, né, dentro desse método, dentro dessa estratégia, você pode colocar entre uma estação forte, você pode colocar um pequeno período de repouso ativo ou não, para você poder fazer uma recuperação, né? E na sequência ele já troca para a estação, ele já vai para outro exercício, né? Também são métodos muito interessantes. Agora nós estamos conhecendo, estamos falando desses exercícios, desses métodos, mas logo, logo nós vamos fazer na prática essas atividades, né? E outros métodos que nós podemos citar aqui para você poder também conhecer, que são as super séries, que é a associação de movimentos um após o outro, seguido de um intervalo normal de recuperação, 10, 15 segundos, vai depender do que você pretende fazer. E isso agora está muito na moda, né? As séries gigantes, que você associa 4, 5, 6 exercícios consecutivamente. Hoje, numa das possibilidades de trabalho que o pessoal está fazendo com o HIIT, né, o Highly Intensive Interval Training, as pessoas estão fazendo séries seguindo até o protocolo, né, o protocolo do Tabata que as pessoas utilizam, né, que não é o Tabata original, é um protocolo parecido, né? As pessoas colocam, são 8 estímulos na música. Então, na verdade, trabalham aqui nesse caso, 4, 6, indo para o protocolo Tabata, estão sendo trabalhados 8 exercícios diferentes, 20 segundos de estímulo em cada exercício e 10 segundos de intervalo entre um exercício e o outro. Isso também é uma série gigante, que você pode, daí no caso, repetir de 4, 5, 6, dependendo do nível da sua turma, 7 vezes e por aí fora vai. Aqui nós temos outros métodos, a pirâmide crescente, que você começa com uma repetição, tem um repouso, 2 repetições, 3, 4, 5, 10, 15 repetições, ou você vai aumentando a carga de trabalho. Você faz 10 repetições com 5 quilos, 10 repetições com 6 quilos, 10 repetições com 7 quilos, 10 repetições com 8 quilos, 10 repetições com 9, com 10, né, até você chegar a uma exaustão, ou colocou como meta os 10 quilos. Essa, no caso, é a pirâmide crescente. A decrescente seria o processo inverso disso. E aí,
Nas próximas aulas nós estaremos abordando também outros tipos de trabalho, outras séries como a tensão contínua, a série negativa, que a carga é toda feita, né, concêntrica, com muito peso, forçando o seu braço para baixo, né, repetições forçadas, super séries, agonista, antagonista, quase chegando na exaustão, série barra, né, 20 repetições, 6 de 20, repetições parciais, pausa, descanso, série gigante, contração de pico, várias que nós vamos fazer mais para frente, né? E também citando aqui a pré-exaustão, que é um exercício simples, por exemplo, para peito, seguido de um outro exercício composto para peito. Por exemplo, se eu fiz um crucifixo, na sequência eu faço uma série de supino, bem forte também para peito, né? Mistas, onde a gente pode misturar 2, 3 métodos de trabalho diferentes, né? Cada um com uma característica, mas que você consiga atingir os seus objetivos. Tá? Nós vamos falar daí nos nossos próximos encontros dos grupos que nós podemos trabalhar na ginástica localizada, como idosos, os grupos que nós temos que tomar mais cuidados, né? Os idosos, os hipertensos, os cardiopatas e os obesos, né? Os obesos que a gente se refere aqui são aqueles obesos que não têm muita mobilidade, que hoje nós temos um grupo de obesos que é ativo, que faz atividades, mas às vezes por uma disfunção, ou por conta da alimentação, ou o gasto energético não está sendo assim tão alto, tão elevado para proporcionar essa perda de peso, né, mas que tem uma mobilidade, digamos, maior, né? Nós vamos conversar também nos nossos próximos encontros sobre as possibilidades de lesões musculoesqueléticas que podem vir a acontecer na ginástica localizada, caso você não faça um trabalho voltado para a questão assim, da segurança, um trabalho voltado assim, para eficiência, mas feito com consciência. Né? Nós vamos falar de lesões por overtraining, algumas lesões que podem acontecer por predisposição biológica e também por treinamento mal orientado. Bom, pessoal, na dúvida, qualquer coisa, você sabe já os nossos contatos. Esse é o nosso e-mail, carlosgomesrosa@uol.com.br, né? No meu Instagram, Professor Rosa Oficial, né? O meu Facebook, Professor Rosa 2020, e pelo WhatsApp, né? 999470520, para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida, né, nós estamos aí sempre à disposição para poder falar com você, para poder te atender, sabe, da melhor maneira possível, com o maior carinho do mundo. Então agora sim, você teve uma bela noção, uma bela... olha que presunçoso, você teve uma apresentação, você teve um conhecimento de algumas possibilidades. Eu vou pedir para que você dê uma lida naquele material, fatores associados ao desenvolvimento da resistência muscular localizada, da ginástica localizada, tá? Que foi o material onde nós nos baseamos para poder fazer esse vídeo. Eu peço para que você leia ele, mas com muito carinho, com muita atenção, que ele vai te ajudar com certeza e muito para que você possa daí começar a se programar para poder fazer suas aulas de ginástica localizada. Um grande abraço para você, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Valeu, até mais!